Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Ailda e faço parte do grupo de oração Medalha Milagrosa. Minha paróquia é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E hoje estou aqui para rezarmos juntos o Salmo 50, esse belíssimo salmo, Miserere, de misericórdia. Senhor, misericórdia. O mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavrai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justo e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isopo e ficarei puro. Lavai-me e me tornareis mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exulte os ossos que trituraste. Dos meus pecados desviais os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não me rejeitei nem me priveis. De vosso Santo Espírito, restituí-me a alegria da salvação. Sustentai-me com a vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos. Voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado. A vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que a minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitareis? Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Este salmo é uma súplica, é um pedido de perdão, onde o pecador aqui é Davi. Onde Davi, ele pede perdão a Deus, porque ele pecou. Ele cometeu duas faltas graves, o pecado de mandar matar Urias, que era o marido de Betsabé, a mulher que ele desejou, e o pecado de adultério, de olhar para a mulher, desejar a mulher do próximo. Isso é contra a lei de Deus, o mandamento de Deus. E Davi, ele era um homem de Deus. Por isso que o profeta Natã foi denunciar o pecado a Davi. Ele denuncia o pecado e ele aponta o pecado, aponta o mal. Porque o profeta, ele tem que denunciar. Isso é o profeta de Deus, que fala em nome de Deus. Ele denuncia o pecado e ele mostra o pecado cometido. Davi, ele ainda não tinha tomado consciência do seu pecado. Só quando Natan foi lá e falou com ele, disse que Deus estava muito, muito triste com ele. Veja, meus irmãos, como o pecado nos faz mal. Como o pecado nos tira da presença de Deus, da graça de Deus. Davi, mesmo sendo um cristão, um homem de Deus, um adorador, um homem temente a Deus, mas ele cometeu esse pecado. Mas Davi, depois ele volta para Deus. Esse salmo se divide em três partes. Confissão dos pecados. Davi confessa seus pecados a Deus. A segunda parte é a remissão dos pecados, pedir perdão a Deus. E a terceira parte, a louvar a Deus, a glória dada a Deus através do perdão, do agradecimento do perdão, pela graça recebida que Deus perdoou. E Davi louva a Deus. Ele tem esses lábios de louvor. Veja, nós também, não é Davi o pecador, somos nós.
é você, eu, Ailda, é você que está ouvindo. Somos nós, esses pecadores, que muitas vezes não fazemos vontade de Deus, muitas vezes pecamos, às vezes a gente nem é fiel a Deus, ao mandamento de Deus. Por isso que Deus, ele quer a nossa santidade. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter esse coração que Davi, como ele fala no versículo 12, ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Veja só, esse coração que Deus quer que a gente tenha. Um coração puro, um coração que está pronto a se sacrificar, a dizer não ao pecado. Como ele fala, dos meus pecados desviais os olhos e minha culpa toda apagai no versículo 11. Cancela, apaga, Senhor. É isso que Davi pede a Deus. Senhor, cancela o meu pecado. Porque, Senhor, quando a gente se arrepende diante de Deus e tem esse coração contrito com Ele, arrependido, humilhado, que Deus não há de desprezar um coração contrito e nem humilhado, porque Deus, ele não despreza ninguém. Ele só não quer ver os nossos pecados, porque os nossos pecados faz mal a nós mesmos. E por isso, meus irmãos, que possamos ter essa força, pedir essa força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos dá força como fala aqui o versículo 13: de vossa face não me rejeitei, nem me priveis de vosso Santo Espírito. Ele fala assim: não tire de mim, não retire de mim, Senhor, porque Deus escolheu Davi, colocou seu Espírito Santo nele, porque era assim no Antigo Testamento, né? Era o rei, alguns que receberam, Davi recebeu o Espírito Santo de Deus, não era todos. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos essa força e muitas vezes a gente se entrega ao pecado, se entrega ao mal. Não, meus irmãos, volta para a misericórdia de Deus. Volta para o amor de Deus. Pede essa misericórdia como Davi pediu lá no versículo 3. Senhor, tende piedade de mim segundo a vossa bondade e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Esse pedido que nós temos que fazer a Deus, estar diante de Deus com o coração puro, humilhado e fazer esse sacrifício no versículo 19. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado a Deus, que não há vez de desprezar. Que possamos pedir essa força ao Espírito Santo, que ele possa nos fortalecer e nos dar essa certeza que o Espírito Santo, só ele pode nos santificar, porque ele é santo. Pedir a graça de Deus e a gente confessar nossos pecados. Buscar estar diante de Deus na santidade e confessar nossos pecados, buscar um sacerdote e confessar o nosso pecado para que possamos louvar a Deus, porque Deus quer um coração livre do pecado para bendizer, para exaltar. Ele merece dar o louvor que ele merece, mas com coração puro, meus irmãos, diante da presença desse Deus que é santo e que quer a nossa santidade, que deseja que o seu povo seja santo. E nós temos que fazer renúncia. Renunciar sempre, renunciar, lutar. E nós temos as armas, nós temos a confissão, a palavra, a oração. Não desistamos de ser um povo de Deus, um povo santo, um povo que busca a santidade. Ainda não somos, mas buscamos, mas lutamos. Temos que lutar, temos que não desistir, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, neste momento, faça esse exame de consciência e peça a Deus, Senhor, que eu tenha esse coração arrependido, humilhado, que não há vez de desprezar, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para